Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o que é que eu quero falar? Quero falar sobre gestão de risco, avaliar estratégias. Eu já fiz um vídeo sobre isto, mas quero introduzir um novo conceito que acho relevante, que é a suscetibilidade, a robustez da vossa estratégia às perdas. Eu fui buscar este conceito aqui a este colega de profissão, ele faz trading, o Mel, e ele dedica-se a golos tardios. Já sabem que eu também gosto imenso de golos tardios. Apesar de não fazer só golos tardios, ele só faz golos tardios na segunda parte. Tem aqui os resultados dele. Ele já fez uns webinars. Vejam o YouTube dele, subscrevam. Está é tudo em inglês. O site dele tem muita informação. Por isso aproveitem. Eu acabei por utilizar um pouco algumas das ferramentas que ele já tem vindo a falar e fiz uma tradução para português e acrescentei algumas coisas da minha parte. Espero que gostem, não é? Espero que vos ajude principalmente a avaliarem o que é que vocês andam a fazer. Eu sei que se calhar muita gente é recreativa, não liga nada a isto, mas se quiserem, eu acho que só vos fica bem aprenderem um pouco mais e poderem fazer uma avaliação de vós próprios para ver se estão. Há muitas pessoas que dizem, isto tem um valor esperado positivo, mas falam por falar. Como é que quantificam isso, não é? Como é que podem dizer que tem valor esperado positivo? É fácil dizer que tem, mas depois não o mostram. Eu sou uma pessoa mais analítica e eu gosto de mostrar como é que podem calcular isso, entre outras coisas. Por isso, vamos começar então. Fiz aqui um PowerPointzito. Deixa-me lá pôr isto. Deixa-me mudar isto para o outro lado. Ok. Gestão de risco no trading, nas apostas. Quando eu falar de trading, pode ser apostas, punter também, não há problema. Aliás, o meu trading ultimamente tem sido mais automatizado. Tenho feito pouco trading manual para não lidar com a componente emocional e tenho divertido mais a fazer às vezes apostas punter. Tenho postado no Face estes últimos tempos. Muitos deles é gols tardios, mas pronto. Vamos lá. Quais são os conceitos que eu quero que aprendam? Conceitos simples, não é? A percentagem de greens, a percentagem de reds, não é? Saberem qual é a vossa percentagem de acerto, qual é a vossa percentagem de erro, pronto, basicamente, qual é a média de ganhos, qual é a média de perdas, qual é o rácio entre ganhos e perdas, não é? O payoff ratio, ganham muito mais do que aquilo perdem, qual é a fração disso, né? O valor esperado, que eu quero que também aprendam, e a robustez da estratégia. Este é o conceito que se calhar ainda não tinha falado muito, é o expectation da parte dos mercados financeiros, etc. Basicamente mostra o quão robusto é a vossa estratégia ou a vossa maneira de escolher os jogos, etc. Por isso, vamos a isso. O que é que eu fiz? Apresento aqui as fórmulas, pelo sim, pelo não. São fórmulas muito simples, mas sei lá, as pessoas às vezes não ligam, não é? Por isso, a percentagem no win rate ou a percentagem de greens, não é? Como eu tenho aqui, é o número de trades ou de apostas bem sucedidas, dividido pelo número total, ficam com uma percentagem de green. Depois a percentagem de reds pode ser 1 menos esta percentagem, ou então vem os trades que perderam e dividem pelo número total. Muito simples, não é? Uma média dos ganhos é uma média, né? Somam todos os trades que ganharam e dividem pelo número de trades que ganharam, e a mesma coisa para as perdas. Pronto. Fórmulas muito simples de calcular, num Excel, numa máquina de calcular, fazem isto rapidamente. O rácio de perdas e ganhos, pronto, eu neste caso utilizei a média de ganhos e a média de perdas, porque assim fico por aposta, mas podiam somar todos os ganhos e dividir por todas as perdas. Ficavam com raça. Eu gosto mais de trabalhar com a média porque a gente faz uma entrada, 2, 3, 4, 5, não é? E em média quanto é que ganhamos por entrada? Faz mais sentido do meu ponto de vista do que somar tudo e a dividir pela outra soma. Mas pronto. Payoff ratio. Nada de especial aqui. Fórmulas simples. Se for preciso parem o vídeo, guardem estas fórmulas, passem para um Excel
depois avaliem o vosso registro. Se não têm registro, está na altura de começarem a fazê-lo. Mais coisas. Valor esperado. O valor esperado eu já falei dele. É uma fórmula também muito simples. Basicamente é a percentagem de greens vezes a média de ganhos menos a percentagem de redes vezes a média de perdas. Pronto. Ou seja, se este termo aqui a verde for superior ao termo vermelho, tem um valor esperado positivo. Se for ao contrário, tem um valor esperado negativo. O que é que eu fiz depois? Eu depois vou deixar um link para este site. Aliás, este site até por acaso não conhecia, mas fica mais simples e é mais expedito fazer estas simulações de forma simples para vocês. Aproveitei do Mel e é muito simples. O que é que isto faz? Isto faz uma simulação para os ganhos esperados em média para uma dada estratégia. E quais são as variáveis disto? O Start Equity, ou seja, é a vossa banca inicial. Qual é a percentagem de greens? Qual é o Win-Loss Relation? É aquele payoff que a gente teve a falar. Ou seja, aqui por exemplo está de 1 para 1, ou seja, ganham uma unidade por cada unidade que apostam. Ou seja, é como se fosse modo de 2, não é? Basicamente é isso, porque no modo 2 vocês apostam uma unidade, vão ganhar duas, mas uma delas é a que investiram. Pronto. Número de trades 100, isto é uma simulação para 100 trades, podia pôr 1000, podia... O número de linhas, por exemplo, isto são os vários, ou seja, eu fiz isto, é um gráfico para 20 cenários. E claro que há cenários que vamos ter sorte, há cenários que vamos ter azar, mas em termos médios, esta linha é sempre a preta. Em termos médios é este o valor esperado. O risco por trade, 2%. Pronto. E aqui vou mostrar 4 exemplos muito simples, só para perceberem como é que isto funciona. Depois experimentem vocês no site, avaliem as vossas estratégias. Aliás, depois comentem, se quiserem, digam qualquer coisa. Terei muito gosto em discutir convosco. Neste caso, porque este primeiro exemplo, se repararem, 50% odds de 1 para 1, ou seja, odds de 2. Isto é o típico caso de moeda ao ar, não é? Tenho 50% de hipótese de ganhar e quando ganho, ou ganho uma unidade ou perdo uma unidade. Pronto. Muito simples. Qual é o valor esperado disto? Isto tem que ser 0. Claro que aqui só tem 100. É muito pouco, não é? Mas teórica aqui até ficou ligeiramente positivo. Mas teoricamente no longo prazo isto daria 1000. Porquê é que eu pus 100? Foi só por uma questão de avaliar a estratégia para 100, para uma amostra suficientemente interessante. 100 trades acho que é interessante. Depois se calhar, se uma estratégia estiver a dar resultado, depois fazem uma nova avaliação daqui a outros 100 trades, etc. E assim sucessivamente. Podem fazer isso. O risco por trade 2% é as boas práticas. Depois isto é boa prática 2%. Às vezes até posso subir um bocadinho mais, 3%, no máximo dos máximos 5%, mas 5% já é muito, não aconselho. Normalmente 2%, 1% é o ideal, não é? Pus uma banca de 1000, mas podia ser de 10.000, de 20.000, é assim, o que quiserem. Neste caso, pronto, já viram que o valor esperado tem que ser 0. Porquê? A percentagem é 50%, a de redes também aqui é 50%, em média ganho uma unidade, em média perco uma unidade. Claro que este termo anula este e fica 0, não é? Aqui faz sentido. O que é que eu fiz depois? Subi ligeiramente a probabilidade só para 55%, ou seja, 5%, mas a minha relação ganhos-perdas é de 2 para 1, ou seja, como se fosse uma odd de 3. Quando eu ganho, vou ganhar 2 unidades, quando eu perco, só perco uma. E claro que isto é uma estratégia de valor esperado positivo e, claro, e se conseguirem algo deste género, quer dizer, estão feitos para a vida, né? É que é sempre a subir, não há como dar mal. Aliás, nesta simulação de 100, nenhuma das curvas ficou abaixo de 1000, né? É quase impossível, porque um ganho já compensa uma perda e vocês perdem muito menos do que ganham. Não tem como não dar certo isto. Aliás, aqui o Kelly até diz para usar uma stake de 33%, porque, enfim, mas claro que usar 33% de uma banca é exagerado, não é? Mas é o que é o que maximiza, desculpem, a banca, né? E o expectation, este valor, ainda não falei dele,
mas depois vamos ver na última fórmula. Mas pronto, depois diz aqui uma sequência máxima de vitórias, de perdas, qual é o pior caso possível, o melhor caso possível, enfim, está aqui muitas coisas, vejam isto com calma, peguei neste exemplo. Eu também peguei neste exemplo porque é mais ou menos o tipo de estratégias que eu tenho utilizado em gols tardios. Às vezes consigo uma porcentagem maior, mas a odd é um bocadinho mais baixa, enfim. Mas já repararam pelo meu face que normalmente as minhas odds estão, sei lá, acima de 2,50, vão até 3, andam ali naquela gama, depende muito do jogo. E às vezes acima disso também. Às vezes se utiliza handicaps, mas os handicaps têm muito que se liga. Que é, vamos supor que é só uma entrada. Outros exemplos. Eu peguei aqui mais dois exemplos muito rápidos. Aqui esta estratégia, por exemplo, o da moeda. Se a probabilidade de ganharem descer 5%, não é? Se só ganhem 45%, claro que ficam logo com uma estratégia de valor esperado negativo, não é? Que é este valor médio. Claro que às vezes podem ter sorte e têm lucro, mas em média é uma estratégia de valor esperado negativo. Depois peguei aqui numa estratégia com uma alta percentagem de acerto, mas em que o que ganham face ao que investem é mais baixo, 0.5. O 0.5 é como se fosse só de 1,5, não é? Só ganham 50% daquilo que investem. E eu peguei nesta odd porque quando era mais ao início também gostava da odd do 1,5, do over 1,5, algo desse género. Ou seja, o jogo começava, eu já sei que teoricamente não havia golos muito cedo, a odd subia um bocadinho, quando chegasse a 1,50 entrava e pronto, e é uma estratégia muito simples, mas o valor esperado desta estratégia é complicado e já vão ver depois mais à frente. Mesmo com esta percentagem de acerto de 65%, estaria a trabalhar com um valor esperado negativo, ou seja, quando eu perdia ia ser difícil compensar as perdas. Esta percentagem teria que ser bastante mais elevada, mas mesmo sendo muito elevada é complicado. Pronto. Isto é o valor esperado, acho que é muito simples. Depois, mais uma vez, experimentem, eu vou deixar o link para este simulador e avaliem as vossas estratégias, tá bom? Último conceito, a robustez da estratégia, ou expectation, é o que eu chamo a sensibilidade às perdas da vossa estratégia. Por definição, a expectation é o EV dividido pela média de perdas. Agora, fazendo um bocadinho de manipulação algébrica, para pôr isto de outra maneira, isto também é igual à percentagem de greens vezes o payoff ratio. O payoff ratio, se lembram, é a média de ganhos sobre a média de perdas, mais 1 menos 1. Pronto. Ou seja, é esta forma que eu vou utilizar. Para depois, que agora vou apresentar um Excel e depois vocês vão perceber como é que esta fórmula fica e como é que varia consoante a percentagem de acerto e o payoff da vossa estratégia. Em termos de boas práticas, o expectation, se for inferior a 0, vocês têm um mau plano. Ou seja, devem desistir dele ou devem reavaliar e tentar ver o que é que se passa. Se tiver entre 0 e 0,5 este expectation, não é mau, tá? Ou seja, estão a descobrir alguma coisa, mas têm que estar sempre muito atentos porque perdas ou de percentagem de acerto ou então de payoff podem pôr essa vossa estratégia no lado negativo. Por isso tem que monitorizar, tentar maximizar, etc. Melhorar o sistema para tentar puxá-lo para o lado verde. Se tiverem uma estratégia que vá aqui para o expectation acima de 0.5, é uma estratégia robusta, não é? Aliás, aquela estratégia dos 55, esta aqui dos 55 contra este, se forem ver o expectation é 0.65. Isto é o ideal, né? Terem uma estratégia deste género. Agora, não é fácil, não é? Se fosse fácil, toda a gente o fazia. Por isso, aqui está. Agora o que eu vou fazer? Vou mostrar então um Excel com esta fórmula aqui, como é que fica a variação. Ok, onde é que está? Está aqui. Pronto, aqui está. O payoff ratio, podem ver, payoff ratio. Eu pus de 0 até 10
e depois já explico porquê. Ou seja, 10 quer dizer que por cada euro investido ganhariam 9 unidades. E depois, de 0, depois é a percentagem de 0 a 100%. Uh, aquela estratégia que falei de 1,5, já repararam que para ter uma estratégia bem sucedida de over 1,5, a vossa percentagem de acerto para já tem de ser acima de 68%. Pronto. Tipicamente os campeonatos eles acabam mais ou menos com 70, acima de 70% de over 1,5. O problema é que às vezes o golo pode aparecer cedo e depois não, e as odds que vos oferecem são mais baixas do que 1,5, não é? E se pegarem odds muito em pré-live, por exemplo, de 1,30 para 1,5, então a vossa percentagem de acerto no mínimo tem que ser acima de 78% para estarem mais ou menos confiantes no que estão a fazer. E vejam que basta diminuir 2% aqui a percentagem de acerto que ficam logo num plano com um valor esperado negativo. Mas à medida que conseguirem melhorar a vossa taxa de acerto, aproximam-se. Seja como for, mesmo que acertassem tudo, né? O valor esperado desta estratégia nunca seria robusto. Enfim, teriam sempre que monitorizar. Mas claro que se tiverem uma taxa de acerto de 90% para este tipo de odds de 1,30, ótimo, pronto, estão bem. Mas esta zona a vermelho corresponde àquela zona entre 0 e 0,5. Pronto. O que é que eu posso dizer mais? Onde é que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar nesta zona. Se repararem, eu às vezes no Face está o 0,8, vou pôr aqui 0,8, depois vou até 2,50, que é odd de 3,5. E a minha percentagem de acerto é mais ou menos assim. Diria que é assim. Ou seja, esta é a gama onde eu gosto de trabalhar nos golos tardios, não é? Claro que vejam que eu tenho aqui algumas zonas de perigo quando pego nestas odds baixas, não é? Tenho que ter uma boa percentagem de acerto para o golo. Mas tipicamente as minhas odds, repararem, eu ando aqui muito 2.5 e 2. Ou seja, esta gama aqui. Ou seja, eu nesta gama, se repararem, já estou muito próximo de um bom plano de trading. Se conseguir aumentar a percentagem de acerto, então melhor ainda, fico mais folgado porque estou muito longe desta zona aqui a vermelho. Agora, há várias estratégias. Podem usar odds pequenas, também podem usar estratégias com odds baixas de acerto, mas em que o payoff é elevado. Este tipo de estratégias, por exemplo, tenho algumas pessoas, não é, que utilizam este tipo de estratégias para cavalos, não é? Para quem conhece bem os cavalos, os jockeys, etc. E pontadas, que às vezes facilmente se encontram odds de 6, 7, 8, 9, 10, até mais do que isto, não é? Não precisam de ganhar muito não precisam ter uma taxa de acerto elevada para estar a trabalhar com uma boa estratégia com valor esperado positivo e robusta. Se tiverem, por exemplo, se tiverem aqui 16% de acerto e trabalharem com odds de 7.4 para cima, não é? Já entram aqui numa zona que tem um valor esperado positivo. Agora, pronto, eu cavalos faço, mas é pré-live e é mais scalping e é automatizado. Por isso, não me perguntem a mim. Eu não sou a melhor pessoa. No futebol, tenho agora me focado bastante aqui nesta gama. Pronto. Porquê é que eu me foco nesta gama? Por exemplo, se focasse numa gama de perdas a nível psicológico, o que acontece? A nível psicológico, as pessoas normalmente são aversas têm muita tendência, as perdas doem muito mais que os ganhos, não é? Então, se tivesse uma estratégia só de 20% de acerto, quer dizer que tinham que esperar mais ou menos por 4 reds e só ao quinto é que teriam um green. Nem todas as pessoas conseguem lidar com isso. Aliás, muitas das pessoas não conseguem lidar com um red, quanto mais 4 seguidos ou algo do género. Por isso, não é fácil, né, a nível psicológico lidar com percentagem de acertos baixas. Depois, é muito giro, percentagens de acerto altas, e eu tenho, por exemplo, eu tenho gamas em que trabalho aqui percentagens de acerto acima de 90%. Onde é que eu tenho estas gamas de acerto? É no scalping. Mas o scalping, vejam que também, o que é que eu pretendo quando faço um scalping? Ganhar 20,
se ganhar 30% num scalping já fico muito satisfeito. Se ganhar 20, ótimo. Às vezes só consigo ganhar 10 em scalping, enfim. Mas tem que ter uma taxa elevada de acerto para, ou seja, tem que ser mesmo acima de 90%. Abaixo disto pode ser complicado. Por isso, cuidado. Mas há pessoas que, por exemplo, em apostas punter gostam de apostar em odds baixas, 1,20, porque são muito prováveis. Tudo bem, mas é bom que acertem, porque se tiver uma taxa de acerto, por exemplo, abaixo de 80%, estão com um valor esperado negativo. Outras coisas que as pessoas fazem é ok, gostam de fazer múltiplas com odds baixas, não é? O que acontece? Reparem, vamos supor que temos duas odds de 1,20, não é? Se fizermos uma multa de 1,20, o payoff ratio vai aumentar, ou seja, estamos a receber um bom prémio, não é? Estamos a receber, por exemplo, um prémio. Mas a percentagem de acerto vai ser mais baixa, não é? Porque são dois eventos independentes, ou seja, estamos a caminhar daqui para a esquerda e aqui a descer. Ou seja, podemos continuar aqui no vermelho. Estamos a aumentar o nosso risco para receber mais. Não sei se compensa. Eu pessoalmente não gosto de fazer múltiplas. Faço muito ocasionalmente, mas não acho que é deitar dinheiro fora normalmente. Por isso, não vos aconselho a fazer múltiplas. Pronto, isto é a tabela. Vejam isto com calma, não é? Façam também o estudo com aquelas formulazinhas que eu vos dei e vejam em que zona estão a trabalhar. Para mim, a mais atrativa é esta. Porquê? Os 50% e os 60% e os 70%. Porque não dói tanto psicologicamente. Então, se o payoff for 2 para 1, ou 3,5, ou 2 para 1, quer dizer, ao menos sei que quando eu ganho 2 unidades. Quando perco só uma unidade. Ou seja, e se tiver uma taxa de acerto de 50%, já estou no bom caminho, não é? Vejam que está ali os 0,50, não é? Estou mesmo ali na fronteira, se conseguir este parâmetro. O que é que eu tenho feito? É tentar estudar para puxar a minha percentagem de acerto para aqui, porque as odds eu percebo mais ou menos. As minhas entradas não tem problema, ainda por cima eu aposto e tento encontrar valor no mercado, quando eu acho que quando o preço me estão a oferecer é superior àquele que eu acho justo, o que é ótimo para mim. Depois tenho que encontrar esta percentagem de acerto, quanto mais elevada for, melhor é para mim. Idealmente gostava de ter 70%. Pronto, há que ter um objetivo, não é? Mas não é fácil ter 70% de acerto com odds de, por exemplo, em média de 3, não é? Era ótimo, mas enfim. Mas se andar aqui perto dos 60, e aqui eu não ando muito longe daqui, dos 58, 60, é mais ou menos aqui que eu ando, basicamente, aqui nesta gama, pós gols tardios, o que para mim é ótimo. Estou feliz. Pronto. Já agora, isto depois eu vou deixar, estão a ver, depois isto é muito fácil, metem aqui a banca, por exemplo 5.000, vou pôr aqui uma taxa de acerto de 55, quero uma relação, por exemplo, de 1.5, ou seja, isto é uma odd de 2,5, vou fazer 20, 100 trades, vou pôr 1000 trades, só para perceberem. Número de linhas, número de simulações, vou só pôr a linha média, por isso vou tirar o 20. Não, vou deixar o 20 para vocês verem. E vou arriscar por trade 2%. Pronto. 2%. Aqui a minha banca, aqui número de trades 100, 5.000. Para 1000 trades tem aqui um crescimento exponencial. É melhor pôr menos trades. Pronto, assim é mais perceptível. Mas estão a ver que tem uma estratégia de valor esperado positivo, né? Apesar que não chega ali aos 0,50, tem que ser uma estratégia que tenho que monitorizar. Podes 2,50 com uma taxa de acerto de 55%, mas mesmo assim tem um valor esperado positivo. Pronto, malta, acho que é tudo. Não se esqueçam das formulazinhas que eu apresentei aqui. Façam o vosso estudo e alguma dúvida entrem em contato comigo. Façam like, partilhem com os vossos amigos, digam as vossas taxas de acerto, etc. Ou se quiserem até ponham aqui a vossa estratégia e mandem-me um print screen disto ou alguma coisa do género. Enfim, acho que é útil. E pronto, um abraço, fiquem bem e boa gestão das vossas apostas e trading, tá? Tchauzão pessoal, um abraço.